Vou falar sobre o texto Desafios para a Memória, nas encruzilhadas da memória entre traumas e tabus. O texto é guiado basicamente nessa questão entre traumas e tabus, e o historiador ele deve obedecer a princípio, a objetividade e a ética. Essa ética, tal ética, ela deve ser respeitada como para que não gere traumas a partir do momento que se é falada. É tabu aquilo que se nota delicado a discussão, e ele traz alguns exemplos como abuso sexual, a violência. A memória deve ser tratada com cautela, já que obedece o que o historiador vem anunciar, deve ser leal ao que é transmitido, e a memória influenciar sobre a história, principalmente em momentos de atrocidade, né? De guerras e violência, guerras, ditaduras que vão ferir os direitos humanos fundamentais. E ele vai trazer uma frase muito pertinente, como a memória ela vai interferir na história. A memória influencia na história, já que ela pode acrescentar, mas não descaracteriza o fato. Também é possível notar ao decorrer do texto que existe uma diferença grande entre a história e a memória sendo algo muito mais individual, de caráter individual, e a história de caráter contado. Quando ele traz essa pergunta, como a memória interfere na história, ele vai apresentar que ele vai trazer em sequência que a partir disso vão surgir respostas e novas perguntas. Nem sempre vai ter respostas para tudo. Ele é doutor em ciência social e professor da USP, Marcos Napolitano, e eu acredito que essa formação dele em ciência social esclarece muito certos pensamentos a respeito do outro, principalmente quando ele fala nessa questão do abuso sexual, da violência como um tabu, né, que deve ser meio que algo delicado a ser discutido. E quando ele traz essa questão da ética também, para não ferir, causar traumas nas vítimas, eu acho que eu notei ser um texto muito interessante por nos aproximar muito a partir da leitura. A gente se identifica muito com o autor. E é isso, eu tentei trazer uma síntese assim desse processo, dessa memória, desse tabu, dessa ética, essa diferenciação entre a memória e a história. E é isso, assim, acredito que vale a pena ler, e é uma síntese, assim, eu não posso entrar exatamente em todos os exemplos que ele cita, que talvez ultrapasse muito tempo, mas é muito interessante, um texto curto e de fácil compreensão.